Só bem-vindos ao meu canal e o tema do vídeo de hoje é mais um tema interessante, o mercúrio, o elemento químico de número atômico 80. Ele está localizado no sexto período da tabela periódica e no grupo 12. Agora, o Mercúrio é conhecido desde a antiguidade e ele é nomeado em homenagem ao planeta Mercúrio. Ele já era chamado assim pelos alquimistas na Idade Média. E o planeta Mercúrio, por sua vez, é nomeado em homenagem ao deus romano chamado Mercúrio também. Mas o símbolo do Mercúrio na tabela periódica, que é Hg, provém da palavra hydrargyrum, que é a forma latinizada de uma palavra grega que significa prata líquida ou água prateada, né? Refletindo que o Mercúrio é líquido como a água, mas prateado ou brilhante como a prata. Este metal pesado, líquido e prateado tem um ponto de fusão de menos 39 graus Celsius e um ponto de ebulição de 356 graus Celsius, ou seja, os pontos de fusão e ebulição mais baixos para um metal em toda a tabela periódica, pelo menos para um metal estável. E é difícil explicar por que o mercúrio é líquido em condições normais de temperatura e pressão. E você teria que entrar a fundo na química quântica para explicar isso, mas basicamente a configuração eletrônica do mercúrio é uma configuração eletrônica muito estável, onde todos os níveis são totalmente ocupados. Então é xenônio, 4F14, 5D10, 6S2, nenhum deles é parcialmente ocupado. Então funciona como um gás nobre, em que o átomo de mercúrio está feliz assim, está estável assim, e como consequência ele forma ligações mais fracas. Formando ligações mais fracas, nós temos pontos de fusão e de ebulição mais baixos. As características químicas do mercúrio também são bastante interessantes. Na presença de fortes agentes oxidantes, como o ácido sulfúrico concentrado e ácido nítrico concentrado, o mercúrio se oxida, formando o sulfato e o nitrato de mercúrio. A sua eletronegatividade é de 2,0 e os principais estados de oxidação são o mais 1 e o mais 2. O mais 2 sendo o mais estável. E talvez a característica mais marcante do mercúrio, quimicamente falando, seja a sua capacidade de formar ligas metálicas. No caso do mercúrio, essas ligas são chamadas de amálgamas. E talvez alguns de vocês assistindo tenham uma liga de mercúrio nos dentes, o amálgama de prata, que é bastante utilizado na odontologia para fazer preenchimento dos dentes, eu acredito. E um fato curioso é que você não pode levar mercúrio para aviões, né, em voos, porque o mercúrio gosta de fazer um amálgama com alumínio. Como nós temos muitas partes de alumínio em aeronave, se o mercúrio entra em contato, isso causa danos estruturais à aeronave. Então é justificada essa proibição. Não leve mercúrio nos aviões. O mercúrio no estado de oxidação mais 1 gosta de fazer cátions poliméricos, dos quais o mais famoso é o Hg2,2+. Nesse estado de oxidação nós temos o cloreto e o nitrato estáveis, por exemplo, mas não é difícil que ocorra a desmutação para mercúrio elementar e mercúrio 2+. Outros exemplos desses cátions poliméricos são o Hg3,2+, que é linear, e o Hg3,4+, que é triangular. O mercúrio no estado de oxidação 2+, é o mais comum e mais estável. Os compostos com os halogênios nesse estado de oxidação são todos estáveis, inclusive o cloreto já foi até mesmo utilizado para tratar sífilis. E os compostos com os calcogênios nesse estado de oxidação também são bastante estáveis. Por exemplo, o óxido 2 de mercúrio, que é um sólido laranja e que surge quando o mercúrio é exposto ao ar em altas temperaturas. E com os demais calcogênios também funciona, também temos compostos estáveis, mas o mais conhecido é o sulfeto de mercúrio, HgS, que é a principal fonte de mercúrio na natureza, e na natureza ele é chamado então de mineral cinábrio. Esse é um sólido vermelho ou preto, dependendo da estrutura cristalina, e se você aquece este mineral, você obtém o mercúrio e dióxido de enxofre. A química orgânica do mercúrio é surpreendentemente bastante variada, mas a maioria dos compostos é extremamente tóxica.
Geralmente se trata de compostos divalentes na forma HgR2, esses tendem a ser mais voláteis, ou compostos na forma HgRX, que tendem a ser menos voláteis e nos quais o X é um halogênio ou um acetato. E vale mencionar aqui, já que nós estamos falando sobre a química orgânica do mercúrio, vale mencionar a doença ou mal de Minamata, que foi um episódio muito famoso de intoxicação com mercúrio. O que aconteceu lá nessa baía de Minamata foi que havia uma indústria que acabou liberando resíduo industrial contendo compostos orgânicos de mercúrio, ou mercúrio que depois nas águas da baía formou compostos orgânicos. Os peixes foram lá e inevitavelmente absorveram esse mercúrio, e quando os pescadores foram lá, pescaram e começaram a vender esses peixes no mercado local de Minamata, as pessoas começaram a se intoxicar com mercúrio. Os compostos orgânicos do mercúrio são facilmente absorvidos pelo corpo humano, e aí se desenvolveram sintomas terríveis nas pessoas que ali habitavam, muita gente morreu, muitos ficaram com sequelas. Os sintomas vão de perda de sentidos até fraqueza geral, delírio. Então foi um caso muito famoso que alertou para os perigos do mercúrio, né? E de maneira geral para o cuidado que se deve ter em liberar produtos químicos para o meio ambiente sem cuidar nada. Queria mencionar rapidamente também os isótopos do mercúrio. Nós temos 7 isótopos estáveis do mercúrio, um número bastante alto. E o mais comum é o mercúrio 202, que faz 29,7% do mercúrio aqui na Terra. O radioisótopo mais estável é o mercúrio 194, que tem uma meia-vida de 444 anos. Por fim, vamos falar um pouco sobre os usos do mercúrio. O mercúrio já vem sendo utilizado há muito tempo. Então vamos começar pelos usos históricos do mercúrio. Talvez o primeiro uso com fim econômico do mercúrio tenha sido nas colônias espanholas na América, nas quais o mercúrio era utilizado na mineração da prata. Então, basicamente, aquele minério de prata ele era quebrado em pedrinhas menores e, tipo, em caixas de madeira, assim, a céu aberto mesmo, os caras jogavam o minério de mercúrio, o minério de prata e o mercúrio em cima, esperavam até que o amálgama de prata se formasse, e a partir do amálgama eles conseguiam recuperar a prata. Isso aí também pode ser utilizado na mineração do ouro. Agora, um outro uso bastante conhecido do mercúrio, que foi um pouco depois, foi na produção de sódio e de cloro a partir da eletrólise de soluções aquosas de cloreto de sódio. E eu creio que isso ainda seja o principal método para fazer sódio e cloro, mas antigamente o sódio ele ia sendo recuperado da célula eletroquímica através do mercúrio, né, através da formação do amálgama de sódio, e a partir do amálgama eles recuperavam sódio e podiam fazer o que eles quisessem com o sódio, por exemplo, o hidróxido de sódio. Outros usos históricos incluem uso em esfigmomanômetros para medir a pressão sanguínea, barômetros e termômetros já há muito tempo, se bem que termômetros são ainda utilizados, porque a expansão térmica do mercúrio é linear, então ele é perfeito, na verdade, para ser utilizado em termômetros. Nós tivemos também interruptores de mercúrio, que é basicamente assim, um vidrinho com um pouco de mercúrio dentro, então dependendo da posição do vidrinho, o mercúrio fecha ou não o circuito. Então é um interruptor normal mesmo. E nós também tivemos baterias de mercúrio, nas quais o óxido de mercúrio, HGO, era o cátodo, e elas eram de 1,35 volts, mais ou menos. A maioria desses usos já acabou ou está em declínio devido ao fato de mercúrio ser extremamente tóxico, como nós já falamos. Então as pessoas tentam evitar ao máximo o uso do mercúrio, mas ele ainda é bastante utilizado para fazer amálgamas, em especial os amálgamas de prata para utilizar na odontologia, para tratar os seus dentes.
ele é utilizado para fazer o composto orgânico tiomersal, que é um composto orgânico contendo mercúrio e que tem propriedades antissépticas e antifúngicas e é vendido com o nome de mertiolate. E o mercúrio também pode ser utilizado em lâmpadas fluorescentes, aquelas com baixa pressão, que contém um gás inerte, por exemplo, argônio, e o vapor de mercúrio. Então a corrente passa, a corrente elétrica, excita os átomos de mercúrio, que emitem então uma radiação UV, e essa radiação faz com que uma camada interna da lâmpada, que contém sais de fósforo fluorescentes, faz com que essa camada brilhe, então, o mercúrio. E isso também funciona sem o mercúrio, mas na presença do mercúrio a ionização melhora, a lâmpada brilha mais. Pelo vídeo de hoje ficamos por aqui. Se você assistiu até aqui é porque você gostou do vídeo, então inscreva-se no canal, deixe seu like. Muito obrigado por assistir e até a próxima!